Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó, o tema das frações, que é um assunto muito importante da matemática, que vai acompanhar vocês em toda a sua trajetória aí, tanto escolar, né, no ensino fundamental ou ensino médio, e também se você fizer algum curso de nível superior que envolva a área de exatas. Então as frações sempre vão acompanhar vocês. Então é legal vocês aprenderem bem direitinho, né? E eu vou dar uma aula para vocês aqui bem passo a passo, bem do começo, para que vocês venham dominar de forma definitiva o assunto das frações. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma fração, né? Eu tenho aqui uma fração onde nós lemos da seguinte forma: 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aonde, pessoal, esse 1, eu vou chamar ele, né, de numerador. Então, eu vou chamar esse número 1 aqui de numerador. Agora, reparem que aqui embaixo eu tenho o número 2. Esse número aqui, eu vou chamar ele de denominador. Ok? Então tá. Reparem, pessoal, que eu tenho aqui esse sinal aqui, que é como se fosse um traço, né? Esse sinal retinho aqui, que é como se fosse um traço. Esse aqui é o sinal da minha fração, que indica que eu estou tendo aqui uma fração. Pois bem, agora o seguinte, nós podemos interpretar isso aqui, 1 sobre 2, de uma forma gráfica também. Mas antes de eu mostrar para vocês essa forma gráfica de interpretação, nós temos que ter em mente o seguinte, pessoal. O numerador da minha fração, ele diz respeito ao número de partes tomadas. E o denominador, pessoal, ele diz respeito ao todo da minha fração. Então, o 1, que é o numerador, ele se refere ao número de partes tomadas da minha fração. O denominador, que no caso aqui é o 2, ele se refere ao meu todo. Nós podemos enxergar isso aqui, pessoal, de uma forma gráfica, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, notemos aqui o seguinte, ó. Notemos aqui o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o meu todo sendo representado aqui, ó. Repare que o meu todo ele está sendo dividido em quantas partes? 2 partes, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou tomar apenas uma parte desse meu todo aqui, ó. Então, na verdade, pessoal, o meu todo, então, ele tem 2 partes. E eu estou tomando apenas uma parte, que é essa parte que está em cor de laranja aqui, ó. Ok? Então, isso aqui, na verdade, é uma representação gráfica daquela fração inicial que eu mostrei para vocês, ó. 1 sobre 2. O 1, ele se refere ao quê? Ele se refere ao número de partes tomadas. Exatamente o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse aqui é o 1. E o 2, que é o denominador, ele se refere ao meu todo, ou seja, ao meu todo aqui, ó, que são 2 partes. O meu todo, então, ele é composto, né, por 2 partes. Agora vamos pegar um outro exemplo, ó. Vamos pegar um outro exemplo, que vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, ó, 2
2/4. Ok? Então, o 2 é o meu numerador. O 2, lembrando, é o meu numerador. E o número 4 é o meu denominador. Vamos representar graficamente isso aqui para a gente ver como é que fica? Então, vou representar o 2/4 graficamente. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, ó, reparem que eu tenho aqui, ó, aqui no meio, né? Eu tenho o meu todo, onde eu tenho o quê? 4 partes, que é o que consta aqui na minha fração. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou representar o 2/4. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar sendo representado da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, então, e vou colocar aqui, ó, uma parte e a segunda parte, que está em rosa, ok? Então reparem, ó, eu representei aqui 2/4, 2/4, ou seja, eu tenho aqui representado, ó, 2/4. Reparem que eu tenho aqui, ó, duas partes sendo tomadas, ok? Então lembrando, o numerador ele se refere ao número de partes tomadas e o denominador se refere ao meu todo. Ok, pessoal? Pois bem, bom, para a gente fixar melhor isso aqui, eu vou trazer para vocês um outro exemplo. Vamos representar aqui então agora uma outra fração aqui, onde eu vou pegar aqui, ó, 3/8. Ok? Então o meu 3 é o meu numerador. É o número de partes que eu vou tomar. E o 8 é o meu denominador, ou seja, é o meu todo. Como que eu vou representar isso aqui graficamente? Vai ficar assim, ó. Reparem que o meu todo, então, ele tem que ter 8 partes. O meu todo está aqui, ó. Ele tem que ter 8 partes. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Só que lembrem que o meu numerador ele vale 3. Então é o número de partes tomadas. Então olha só como que eu vou representar graficamente isso aqui, ó. Vou pegar 3 e vai ficar assim, ó. Uma parte tomada, está em verde, né? A segunda parte tomada. E agora a terceira parte tomada. Então reparem que eu tenho representado aqui, pessoal, 3/8. Ou seja, 3 partes tomadas sobre o meu todo, que vale 8. Então aqui, pessoal, eu representei para vocês graficamente as frações que eu dei aqui para vocês em forma de números. Tudo bem? Agora, e se eu quisesse representar, por exemplo, essa outra fração aqui, ó, 4/8. Se eu quisesse representar aqui 4/8, olha como que ficaria representado aqui, ó. Vamos pegar essa fração que eu já tenho o 3/8. Aqui está dizendo que é 4/8. Então basta eu acrescentar uma parte aqui, ó. Eu vou pegar aqui mais uma parte e vou acrescentar aqui, ó. Reparem que eu tenho então, ó, 4/8. 4/8 ali que é o meu todo, ok? Agora reparem o seguinte, ó. Reparem o seguinte, pessoal. Eu vou mudar as posições aqui, ó, para a gente fazer a seguinte comparação, que é interessante para vocês verem, tá? Reparem que eu mudei aqui a posição. E aí, olha só que interessante, ó. Reparem que eu tenho aqui 1/2.
aqui eu tenho 2 sobre 4 e aqui eu tenho 4 sobre 8. Tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para que a gente responda isso aqui nas próximas aulas, tudo bem? Eu posso dizer, será que eu posso dizer que essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, 2 sobre 4 e 4 sobre 8 são equivalentes? Será que eu posso dizer isso? Eu não vou responder agora, eu vou deixar vocês pensarem, olhando aqui o esquema gráfico, e nós vamos responder nas próximas aulas, tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.